Se você tem a sua Bíblia, abra comigo, por favor, no livro de Hebreus. Hebreus capítulo 3, versículos 7 e 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, não há autoridade maior do que ele. Se ouvirdes hoje a sua voz. Agora, essas palavras são para você assistindo, assim como aqueles que estão aqui em Pittsburgh. Escute. Não endureçais os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Vou ler o versículo 10 também. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos. Eu quero usar como tópico nessa noite, pregando por alguns minutos, o duro coração. Vou dizer algumas coisas nessa mensagem que vão ser bem fortes. Algumas pessoas não vão gostar muito, não vão concordar, mas isso não é problema meu, não me importo com isso. Eu estou aqui para dizer o que eu acredito que assim diz o Senhor. O duro coração, abaixe sua cabeça, por favor. Pai Celestial, eu agradeço ao Senhor pela oportunidade e o privilégio de estar aqui em Pittsburgh, na Pensilvânia, nessa noite. E não somente falar com esse grande grupo de pessoas aqui, mas falar com os milhões que estão assistindo na TV. Eu não dependo de nada de mim mesmo, mas tudo do Senhor. Ajuda-me a não violentar a tua palavra, mas dizer somente aquilo que o teu Espírito quer e deseja que seja dito. E eu peço no santo nome de Jesus que o Senhor venha fazer aquilo que o Senhor prometeu. Venha ungir as pessoas para ouvir e entender a tua palavra. E eu te peço em nome de Jesus, e todos dizem amém e amém. Há pouco tempo atrás, a nação de Israel convidou nossa organização para ir até o Líbano, para visitar as cidades de Tiro, Sidom e Beirute, e nós fomos. Eu não posso nem começar a te dizer, e é claro, você pela televisão pode ver, isso já aconteceu há algum tempo no passado. Mas eu não posso te dizer como eu me senti quando estive ao lado de uma montanha, perto dos israelitas, do lado aqui de armas grandiosas, de tanques de guerra, e através de binóculos militares poderosos eu vi as posições da organização palestina lá embaixo. Eu não consigo descrever o que passou na minha cabeça quando escrevi os canhões. E pude sentir a terra tremer vagarosamente, enquanto explodiam granadas. É difícil explicar o que nós fomos parados. O exército tinha acabado de explodir um lugar à frente de nós e um homem estava muito ferido e estava para morrer, mas os israelitas o capturaram. E eu vi o helicóptero buscá-lo e levá-lo. E o oficial militar que estava conosco disse: daqui a alguns instantes vamos revidar e você vai ver o foguete passando, que vai passar aqui, em cima do nosso veículo, em direção aos inimigos. Meus pensamentos ficaram paralisados na profecia bíblica, no destino dessa tão pequena nação que se recusa a morrer, Israel. Com a América debatendo se ela vai ou não ajudar ao exército israelita, e fez a pergunta: será que a América vai nos abandonar? E a grande e gigantesca Rússia
com aquela grande boca daquele urso aberta para engolir o mundo, do lado norte do globo. Nas palavras que li para você nessa noite, que foram ditas ao mundo, mas primeiramente a Israel. Aqui estavam essas pessoas lutando para viver e cercados por mais de 100 milhões de árabes. O dinheiro que o óleo pode comprar e centenas de bilhões de dólares contra eles. Por quê? Por quê? Esse povo que deu Abraão ao mundo e Moisés. E através da lei mosaica, todo símbolo da lei que o mundo conhece em qualquer país do mundo, sendo escravo ou livre, veio da lei mosaica. Esse povo que deu Davi, o querido Israel, ao mundo, como podem se encontrar nessa posição, nesse estado? A história vai muito além, volta até na vida e no coração de cada judeu ali. Qualquer povo, me escute com cuidado, vocês que me escutam pela TV, sendo uma pessoa, sendo negro, branco, amarelo ou azul, sendo ele um ditador, um presidente, um homem qualquer ou um empregado, sendo a nação mais poderosa na face da terra, se o coração dele se endurecer para Deus, a destruição vai ser a sua conclusão final. Eu olhei para essa fumaça que subia para o céu e eu sabia que o duro coração era a causa daquilo, a razão daquilo. E todos vocês que se assentam aqui nessa noite, todos vocês que me assistem através da câmera de uma televisão, esse é o problema com a humanidade, é o problema com homens e mulheres, é o problema com tantos, é o coração endurecido. E ele fica seco para com Deus. Ele fica decidido em negar a Deus. E é aí que o problema começa. Me escute. Enquanto não importa a sua falha, a sua fraqueza ou inconsistência, enquanto o coração está ali e ele pode ser tocado por Deus, enquanto esse coração possa ser derretido por Deus, enquanto esse coração possa se entregar a Deus, ainda que ele seja um bêbado, agora ele pode estar em um bar e alguém ligou o televisor e você está escutando esse pregador e a palavra de Deus vai até você, e se há um mover em seu coração, não importa quantas Budweisers você já tomou, ainda há esperança para você. A Bíblia é muito clara em relação a isso. E no livro de Hebreus, que eu acabei de ler para você, o versículo 13 do 3º capítulo diz: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, enquanto está chamando. Olha, isso aqui ele não está falando para nenhum devasso. Isso não está falando com aquele que vende drogas, aquele que vende bebidas, aquele que é profano, aquele que é vulgar ou obsceno. Está falando com o cristão, o Filho de Deus. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Veja bem, nós passamos por a era modernista e já deu o que tinha que dar. Tem dito ao povo americano e ao mundo que não temos que nos preocupar muito com o pecado, pois Deus é um Deus de amor. Esse é um dia da graça,
e o que está acontecendo vai acontecer, e Deus vai ter que consertar todas as coisas. Então, consequentemente, o pecado não quer dizer o que significou um dia, mas é mentira. Isso é uma mentira do inferno, porque Deus é um Deus de amor, sim. E porque Ele é um Deus de amor, então Ele não tem uma alternativa a não ser odiar o pecado. E o pecado que destruiu o povo judeu há muitos anos atrás. O pecado que destruiu e arrebentou e roubou e matou. O pecado que transformou a terra em um inferno e que faz com que muitos de vocês sentados aqui nessa noite, muitos de vocês pela televisão, sofrerem uma dor tão asfixiante e ainda vai causar problemas hoje como causou há anos atrás. Isso não muda. E sabe por quê? É porque o escritor de Hebreus aqui usa o termo o engano do pecado. O pecado engana. Satanás é o mestre do engano. É ele que sabe mais a respeito do engano do que qualquer outra coisa. E o que é o engano? O engano é quando você pensa que algo é de uma forma, mas na verdade é de uma outra. Quando todas as aparências parecem que é algo, mas na verdade não é aquilo, você foi enganado. É isso que o pecado faz. Quantos milhões dos Estados Unidos da América eles estão usando muitas drogas? Estão brincando com heroína, brincando com maconha, brincando com cocaína, estão brincando com pílulas, estão brincando com drogas que vão destruir a sua mente completamente. Por que eles fazem isso? Porque alguns de vocês aqui nessa noite, você começou a brincar com essas coisas, é porque eles são um engano. Você pensa, não vai me machucar, eu sou mais esperto do que isso. E é isso que faz do pecado algo tão terrível, porque ninguém consegue vencê-lo. O que eu estou dizendo é que muitos olham e muitos ignoram. E muitos pensam, eu consigo vencer isso. E é assim que Satanás consegue promover sua obra e toda a sua programação infernal. Você pensa que você pode vencer, mas você não consegue. Isso te destrói completamente. Me escute. A igreja é do Deus vivo. O que eu estou para dizer não vai ser apreciado com algumas pessoas e alguns vão até dar risada de mim, mas pode rir, não me importa. Eu vou dizer assim mesmo. A igreja do Deus vivo tem que ser um exemplo. Nós somos um exemplo de justiça em meio a um mundo e uma geração maligna. Nós temos que estabelecer um exemplo. Você me ouviu? E eu quero te dizer, igreja, escute o Jimmy Swaggart, escute a palavra de Deus. Você não ganha o bêbado bebendo com ele. Você não ganha quem aposta apostando com ele. Você não pode ganhar o que dança indo para a discoteca ou para as boates e começar a dançar pela batida da música, dançando com aquela pessoa. Isso não é possível. Não importa o quanto você ora em línguas, não importa quantas visões você teve, quantos sonhos você teve, não importa qual foi a sua igreja, você não é capaz. Agora, o que sobrou para você então? Veja bem, como filho de Deus, você está no meio de algo. Você está no mundo, mas você não é mais do mundo. Você às vezes se sente um peixe fora d'água. Você pode beber seu vinho e jantar e acreditar que está bem, mas você é um exemplo patético. E você vai se ver no meio, porque nada vai tocar. Você não está onde Deus quer que você esteja, nem onde o mundo quer que você esteja. Você está no meio. A única forma de ter a paz de Deus, que vai além de todo entendimento, é entrar com o Senhor Jesus totalmente, até que Jesus se torne o principal em sua vida. Agora, você pode chegar ao lugar como cristão, e é isso que o escritor de Hebreus estava falando, que você se envolve
tanto nessas coisas e você diz: ah, não tem nada demais, eu sinto a presença de Deus do mesmo jeito, eu ainda vou para a igreja, não tem nada de diferente comigo, mas tem sim. Tem sim. Ele usou o termo que você está enganado, o engano do pecado. Eu não estou falando do pecador imoral, você está enganado. Eu estou falando a respeito do cristão, você acaba enganado. Você acha que nada mudou. Você acha que nada de mal está acontecendo. Ah, eu fui ver aquele filme, eu me assentei, eles xingaram um pouquinho, mas eu não fiquei chateado com aquilo. Eu saí dali a mesma pessoa de quando eu entrei. Eu vou para a igreja domingo, eu não vejo nada de errado com isso. Você está enganado. Você está enganado. É meio duro, porque você gosta de ir ao cinema, mas olha, eu não posso fazer nada. Eu só estou te dizendo o seguinte: você tem que tomar cuidado, pois o mundo é seu inimigo. Satanás quer te parar, e podem até zombar de mim e fazer chacota com meu nome, mas vou pregar o que eu acredito que é o evangelho do Deus Todo-Poderoso e te falar: saia do mundo e seja separado, diz o Senhor dos Exércitos. Senhoras, por favor, eu te disse que ia dizer algumas coisas que vocês não iam gostar. Se você é cristã, se vista da maneira correta, se vista decentemente. Por favor, você é filha de Deus. Jogue os shorts fora, senhoras. O seu corpo é um templo do Espírito Santo. Você é uma filha do rei. Esse livro te manda vestir modestamente. Oh, aí não. Mas é a verdade. É a verdade. Está certo. Se vista com decência e com modéstia. Não faz diferença se o mundo está tão louco com o pecado, que os bares estão cheios. Olha, me escute rapidamente com cuidado. Há 25 anos atrás, você nunca ia ter ouvido falar ninguém xingar na televisão. Eles censuravam. Há 25 anos atrás, não era permitido mostrar a maioria dessas cenas que levam à perversão, como eles fazem hoje. Mas olha o que acontece. Pouco a pouco, enquanto os padrões do mundo são abaixados, e sabe por que são abaixados? Sabe quem estabelece o padrão do mundo? Sabe quem estabelece? Olha, eu vou te falar, não é Hollywood, amigo. Então quem é? Não é os centros de estilo ali na Quinta Avenida em Nova York? Então quem é que estabelece o padrão? É a igreja do Deus vivo. A igreja do Deus vivo. Não importa se você é batista, se você é católico, se você é metodista, se você é pentecostal ou presbiteriano, você estabelece o padrão. É sério? Muito bem. Enquanto o mundo abaixa o seu padrão, e ele abaixa por causa das igrejas que abaixam os deles. Então, veja bem, agora na televisão, todo tipo de sujeira e obscenidade e maldade que uma pessoa pode imaginar está acontecendo. Eu escutei nos jornais mesmo outro dia que uma das novelas favoritas da nação, isso hoje em dia está dando muito dinheiro, novelas. Então, eles decidiram que a vergonha acabou naquele programa, pelo menos eu acho. Agora você não vê ninguém inibido ali, sem vergonha alguma na cara. Estou falando das suas estrelas. Na realidade, eles são lixo. Estão cheios de sujeira. Isso é duro. Alguns não vão gostar disso. Isso vai deixar pessoas nervosas. Você está tentando balançar o barco, né, Jimmy Swaggart? Não, não estou tentando balançá-lo, eu estou tentando afundar essa podridão. Mas eu não estou nem aí. O que as igrejas fazem, a maioria delas, não importa o que o mundo faz. Você, como filho de Deus, minha senhora, quando você olha no espelho e você se veste, você tem que se lembrar que o seu corpo é um templo do Espírito Santo.
E vista-se como um homem pode olhar para você e se lembrar que você é um templo do Espírito Santo. Meu Deus, eu não queria dizer tudo isso. Você é um cristão. Sabe o que eu disse às pessoas da nossa igreja algumas semanas atrás? Nós temos um time de boliche. Eu falei assim para eles: mas quando vocês saírem aqui de short, meninos, eu vou mandar você para casa. Vou mandar você para casa para se vestir, porque, irmão Swagger, você não entende em qual ano vivemos? Você não sabe que isso é um tempo moderno? Qual o problema com você? Eu vou te falar qual é o meu problema. Eu amo a Deus, eu amo a Jesus, e eu quero que a nossa igreja se levante por algo. Eu quero me levantar por algo. Duros corações estão se endurecendo mais. Nada mais nos deixa com vergonha. Isaías 63, 17. Diz assim: Isaías nos escreve: por que, ó Senhor, nos fazes errar dos teus caminhos? Por que endureces o nosso coração para que não te temamos? Volta, por amor dos teus servos, às tribos da tua herança. Diz aqui que quando o coração do homem fica duro, eles perdem o temor de Deus. E eu quero te dizer o que me deixa alarmado sobre os Estados Unidos da América hoje, mais do que qualquer outra coisa. Nos países que esse canal passa aqui, eu estou falando da minoria, mas eu sei que aplica para vocês. O que mais me perturba e me chateia é que essa nação está rapidamente chegando a um lugar onde não tem mais temor de Deus. Veja bem, antes era bom. Antes era muito fácil. Nós tivemos uma recessão, um problema econômico, mas agora o problema acabou e estamos perdendo nosso medo de Deus. Nós não pensamos mais nele, ele é apenas um show, uma atração deixada de lado. Houve uma época quando clamávamos a ele, mas hoje não fazemos mais isso. Eu abri a porta há pouco tempo atrás, quando eu escutei a música evangélica vindo de um salão, e eu abri, eu conhecia a canção, eu já tinha ouvido, eu reconhecia, eu estava voltando de um culto em sábado à noite, assim como esse, eu passei no corredor daquele hotel, e eu escutei a música, abri a porta, e daquilo eu fiquei chocado com o que eu vi, porque eles estavam dançando naquele lugar, a banda estava tocando, caminhar mais perto do Senhor, e eles estavam dançando, e as garrafas de licor estavam na mesa, e você podia ver a fumaça do pessoal fumando. Nós ficamos chocados porque você liga a televisão hoje em um programa chamado Ouro Sólido, e as mulheres que estão ali, as meninas estão vestidas quase com as pernas de fora, cantando música evangélica. Deus nos ajude. Deus nos ajude. Sem nenhum temor de Deus. Sem nenhum temor de Deus. Em uma igreja há pouco tempo atrás na Califórnia, um homem e uma mulher dançaram, um homem do striptease dançou ali com uma banda de rock tocando na igreja. E eu não estou falando a respeito de um culto qualquer, eu estou falando de uma grande denominação aqui dos Estados Unidos. Sem temor de Deus. Hoje nosso Congresso e nossos senadores estão tentando definir na sua mente, e ali na nossa Corte Suprema não consegue definir o que é obscenidade. Eles não são brilhantes? Podemos pegar 5, 6 menininhos de 9 anos de idade e eles podem dizer a eles o que é obscenidade. Estão lutando hoje, lutando para legalizar o assassinato. Escute o que eu estou dizendo, legalizar o assassinato. Não é um drogado que está na esquina em algum lugar com uma arma na mão para tentar roubar a carteira de alguém, mas é feito por homens com 8 anos de educação que estão em salas
e eles dizem que aquilo é um aborto, mas é assassinato. Assassinato legalizado, sem temor de Deus, sem temor de Deus. Essa podridão terrível e infernal é a verdade. E qualquer igreja ou pregador que venha abraçar algo assim tem que fechar as portas. É uma abominação nos olhos do Deus Todo-Poderoso. O que vem depois? Quando olharmos para os nossos cidadãos de idade, vamos dizer, bem, não temos mais espaço para eles, então vamos começar a eliminá-los. Quem tem mais de 75 anos, depois de um tempo vamos falar que é 70 e depois 65. Vamos acabar com a miséria deles. Esse é o mundo diante dos nossos adolescentes. É nesse mundo que nossos adolescentes vão crescer, porque eles perderam o temor de Deus. Em uma cidade na Alemanha, hoje eu já li várias vezes que em um parque no centro da cidade estão tirando a roupa. Toda a roupa. A América, pelo menos, mantém as partes íntimas. Sem Deus, perdendo todo o temor de Deus. Seus filhos e filhas estão crescendo nessa atmosfera, que estão crescendo nesse mundo. A única coisa que faz com que eles não sejam destruídos mentalmente, fisicamente e de toda outra maneira é quando são criados por pais cristãos que vão a uma igreja cheia do Espírito Santo e os cria de acordo com a palavra do Deus Todo-Poderoso. Perdendo o temor de Deus. Marcos 3:5. Terceiro capítulo de Marcos, 5º versículo. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração. Isso aqui é Jesus. Disse ao homem, estende a tua mão. E ele a estendeu e foi-lhe restituída a sua mão sã como a outra. Ele estava condoendo da dureza do coração deles. O que eu vou dizer agora é algo que precisa ser dito desesperadamente. Mas ninguém quer tomar a responsabilidade de dizer isso. A maior oposição de Jesus quando ele estava aqui não foi Roma. A maior oposição de Jesus não foi o imoral, ou o obsceno, ou o adúltero, ou o maligno. A maior oposição de Jesus foi a hierarquia religiosa. Foram eles que o enfrentaram e ficaram bravos e ficaram rangendo os dentes e finalmente colocaram ele em uma cruz. A forma religiosa, tendo uma forma de piedade, mas negando o poder dela, é uma das maiores causas de corações endurecidos. Deus me ajude a esclarecer isso hoje. Eu vou dizer isso e escute com muito cuidado. De todas as igrejas nos Estados Unidos, e isso vale para qualquer país do mundo que leva o nome de cristão, seja protestante ou católica, judeu não é cristão, mas vamos incluir os judeus. Eu não acredito que em uma igreja de 100 pessoas haja pelo menos um que nasceu de novo, que realmente conhece a Jesus. Quantos milhões de vocês que assistem esse pregador na televisão agora, você é membro de uma igreja, você é um bom membro, você tem sido um membro já faz muitos anos, mas você na realidade não está salvo. Jimmy Swaggart, quem é você para dizer que eu não sou salvo? Quem é você para poder me julgar? Eu estou satisfeito. Esse é o seu problema, você está satisfeito. Eu falei com um homem outro dia mesmo. Eu não entendo muito a respeito da Bolsa de Valores, eu não entendo muito a respeito do seu time de futebol ou dos seus pilotos, eu não sei muito a respeito de
política, eu não sei muito a respeito dos políticos, dos democratas, eu só conheço de Jesus. Então, ele estava falando um palavrão atrás do outro. Olha, ele fazia isso muito, muito bem. Ele tinha ensaiado muito. E eu perguntei: meu senhor, você é cristão? O olho dele ficou desse tamanho, e honestamente eu nem achei que ele ia me responder, porque as pessoas respondem cada coisa quando eu faço essa pergunta. E ele disse: meu Deus, eu conheço você. E ele disse: você está na televisão, não é? Hoje eu me assentei na minha sala e já te assisti algumas vezes. E ele bate o pé no chão e diz: eu sou um cristão, sim, mas espera aí, você sabe muito bem que eu não sou aquilo que eu devia ser. E nós damos risada, mas aquele homem não estava brincando. Aquele homem não conhecia Jesus. Sério, vocês são membros de uma igreja batista, vocês são membros de uma igreja metodista, membros de uma igreja católica, de uma igreja presbiteriana, ou de todas essas aí, e está chegando a um ponto que você é membro até de uma igreja pentecostal. Mas você ainda não nasceu de novo pelo sangue de Jesus Cristo. Como é que você sabe? Como você sabe? Como você sabe que eu não nasci? Eu sou tão bom quanto você. Bem, você não vai ser medido por isso quando chegar na glória, querido, se você chegar lá. Como você sabe que eu não nasci de novo? Como você sabe que 99% dos membros da igreja não conhecem a Jesus e não nasceram de novo e não entregaram o coração para Jesus? Como você sabe? Eu acredito, eu vou te falar como eu sei, eu acredito quando as pessoas vêm para Jesus. Não importa se é em uma igrejinha na roça ou se é em uma catedral. Não importa se o pregador tem um colarinho e ele é negro. Não importa se ele tem um terno caro ou se ele não tem terno nenhum. Não importa se é na esquina de uma rua, ou no salão, ou no barbeiro, não importa onde seja. Quando uma pessoa realmente aceita Jesus, a vida dessa pessoa vai mudar. Eu acredito nisso. Acredito sim. É isso que a Bíblia me diz. Que a vida de uma pessoa é transformada. Se o Evangelho de Jesus Cristo não pode transformar a vida de uma pessoa, nada mais pode transformar. Se você puder juntar todos os membros das boates, e todos os membros das danceterias, e dos cinemas, e de todos esses lugares, a maioria deles iam quebrar. Católicos, eu quero te dizer uma coisa, tem muitos católicos que assistem o programa, e eu os amo, porque eu não os castigo. Muitos dos meus amigos protestantes me castigam, mas eu amo você. Meu coração bate com amor pelos meus amigos católicos. Mas escute esse evangelista. Você pode ir para a missa, você pode descer de joelhos aquelas escadas e beijar as estátuas. Você pode ser fiel àquela igreja católica e fazer todas as suas funções católicas. Você pode até mesmo ter conhecido o Papa, e ele pode ter te abençoado, se fosse possível. Mas se você não aceitar a Jesus Cristo como seu Salvador, você não vai fazer do céu o seu lar eterno. Eu te digo isso porque te amo. Eu te digo isso porque te amo. Eu te digo isso porque o meu coração clama e um dia você vai estar diante de Deus. E não vai importar se você foi membro de uma certa paróquia, ou se você teve o padre assim e assim sobre você, ou se você teve um doutorado, ou irmão tal como seu pregador, ou você fez parte de alguma igreja e era religioso. Não é isso. Mas bêbados e prostitutas, ladrões e pervertidos estão entrando no reino do céu antes de você, porque eles encontraram o evangelho através de Jesus Cristo. Eu não digo isso para arrumar contenda.
Não faço isso. Eu falo isso para ficar argumentando com você. Eu não gosto de você. Não é por isso que eu te amo. Eu te falo quem é que não gosta de você. Eu te falo quem é veneno para você e vai te comer vivo. É um homem que por detrás de um púlpito lê a narrativa de uma revista qualquer, domingo de manhã, e nunca abre as páginas deste livro e te diz que Deus não faz como ele fazia nos dias de antigamente e que Jesus Cristo pode ter sido filho de Deus, pode não ter sido filho de Deus, que provavelmente ele não nasceu da Virgem Maria e os dias dos milagres acabaram. Esse homem é um lobo na pele de ovelha. Ele está cego, está guiando o cego, e os dois vão acabar no abismo. Deus nos ajude. Eu nunca preguei assim na minha vida. Não importa quão duro eu pregue, não estou pregando como Jesus ainda. Ele olhou a eles nos olhos e disse que vocês são víboras. Isso é duro. Vocês são um bando de víboras, ele disse. Vocês são cobras venenosas por fora, vocês estão bonitos, mas por dentro vocês estão mortos. Vocês não são nada, vocês fedem. Foi o que Jesus disse. Eu ainda não fiquei tão brusco assim. De quem ele estava falando? Com Maria Madalena com 7 demônios? Ou será que ele estava falando com aquele que tropeçava, o cego Bartimeu a caminho de Jericó? Ou será que era Zaqueu numa árvore? Não! Ele estava falando com a hierarquia religiosa da época. Escute esse evangelista. Não importa se a sua avó e a sua mãe e o seu pai e o seu avô foram para aquela igreja morta, seca e fria na qual você vai. Não importa quanto dinheiro você já deu ali. Não importa se os seus filhos são cristãos e estão ali. Se as pessoas não estão recebendo Jesus e as vidas não estão sendo transformadas pelo poder de Deus. Saia daí e encontre alguma igreja onde o poder de Deus é verdadeiro e Jesus é verdadeiro. Entre ali e sirva a Deus. Sua alma está em jogo. Sua alma está em jogo. Eu não estou falando de mulheres tomando chá de tarde. Eu não estou falando a respeito de um clube social. Eu estou falando da sua alma. Sua alma. Quando você estiver diante de Deus, não vai valer de nada. Você pode dizer: eu fui fiel à minha igreja. Eu era um líder da dança todo sábado, que eles tinham ali no porão. Eu não perdia um só sábado. Você tem que se lembrar disso, Senhor. Eu tomava Santa Ceia. Não importa se você comer a vinha toda. Sim, mas eu não quero que você tenha. Eu vou te dizer por que você não quer. Eu vou te dizer por que você não quer. Você pode continuar fazendo o que você faz e não tem problema, sabe por quê? Porque é socialmente aceitável isso que você faz. Você pode começar a conversar com qualquer grupo de pessoas que seja, e você começa a falar a respeito do que eles acabaram de encontrar na lua. E todos vão ouvir. Você pode falar a respeito de alguém que acabou de pular de um prédio de 290 andares. Pensou que era um pássaro. E vai ser socialmente aceitável. Mas se você chegar no mesmo grupo e dizer: encontrei Jesus ontem à noite, e eles vão olhar para você como uma vaca olhando para um portão novo. Vão começar a se afastar de você como se você tivesse com uma praga. Eles vão começar a pensar que você ficou maluco e que você está tacando pedra na lua. Por quê? Porque não é socialmente aceitável.
E é por isso que você não quer. E você diz, Jimmy Swaggart, você me amedronta. Você me perturba, eu sei, é isso que eu faço, amigo. Eu fico tão cheio disso, eu fico tão cheio desses pregadores fracos. Deus nos ajude. Eu me canso deles. Eu fico cansado deles. Eles vêm ali, vêm daquele lugar que conserta o cabelo. Como é que é? Qual o nome? Salão de beleza. Eu não consigo imaginar o apóstolo Paulo sentado em um salão de beleza, fazendo as unhas e fazendo o cabelo. Não dá para imaginar. Pregadores, Deus nos ajude. Alguns devem até usar sapato de mulher. Oh, Deus! O que os Estados Unidos precisa hoje, como nunca precisou antes, é de alguém que seja cheio do Espírito Santo, como João Batista, que vai sair e dizer: Jesus é o Senhor, e Jesus é Rei, e Jesus é o Salvador, e Jesus é o que batiza no Espírito Santo, e Jesus é o nosso Rei, e Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, sempre, para sempre. Um jovem pregador batista outro dia tentou declarar falência sobre um cinema pornográfico e o prefeito da cidade diz: bem, não podemos fazer nada, e ficou remoendo a sua cadeira, né? Porque a Corte Suprema diz que eles não podem definir o que é obscenidade. Bando de gambás. Ele foi até a prefeitura e eles falaram: bem, olha, eu não sei, não temos muito que podemos fazer, nós temos que dar uma multa de $15 para eles. Ele não conseguiu fazer nada, então comprou um bilhete para ver o filme pornográfico na sua cidade, levou um machado com ele. E ele foi até aquela sala de projeção e arrebentou um projetor de $1.500 com o machado. Agora, a sabedoria dele não era muita, mas Deus, obrigado pelo zelo dele, viu? Aleluia! Aleluia! Muito bem, batistas. Eu peguei no pé dos metodistas e agora vocês podem relaxar, aqueles que estão aqui ainda. Pentecostais, vocês são os próximos. Marcos 6:52. Pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. De quem eles estavam falando? Quem são eles? Eram os discípulos. O coração deles estava endurecido. Por quê? Muitos milagres. Eu quero te dizer algo, e me escute, pentecostal, me escute, carismático. Nenhum pregador se levanta no planeta Terra que acredita num Deus de milagres como eu. Nenhum pregador acredita que Deus responde oração mais do que eu. Mas escute esse pregador com cuidado, porque eu quero te dizer algo que eu acho que é verdade. Se você seguir os milagres, me escute bem, pentecostais e carismáticos, se vocês seguirem os milagres, vocês vão ficar cada vez mais fracos no Senhor. Você não acredita em milagres? Ah, não, eu estou tentando falar algo para você. Se você der de comer a uma criança somente sobremesas, essa criança vai crescer doente por causa de má nutrição, passando fome. Cristãos que correm de um lado para o outro, buscando fumaça que sai de um corredor, ou alguém que pode ler a mente de alguém, você está em apuros. Está em apuros. Muito bem. Quero te dizer outra coisa. Isso não cai muito bem, eu sei.
É difícil dizer, pois pessoas meio que não sabem do que você está dizendo. A Bíblia diz que Deus mostrou a Israel os seus feitos, mas ele mostrou a Moisés seus caminhos. Duas coisas diferentes. Eles viram os milagres, o poder, a montanha tremendo, eles viram os grandes feitos de Deus, e todos eles, menos Josué e Caleb, perderam sua alma. Moisés viu os caminhos de Deus. Sabe o que me perturba? Eu e a França temos visto isso. Podemos ter 1000 pessoas que descem os corredores chorando muito, aceitando a Jesus, que é a coisa mais importante, mais maravilhosa que pode acontecer na vida de um ser humano ou em seu coração, a salvação da alma. E você compartilha isso com alguns cristãos, pentecostais, carismáticos, não todos, mas alguns. E eles não se interessam. Não se importam, mudam de assunto, mas quando você menciona um fenômeno, você menciona algo que é fora do comum, que supostamente veio de Deus, e isso existe. Será que não deveríamos estar interessados nos feitos de Deus? Claro que devemos estar interessados nos feitos de Deus, mas você está no lado errado da moeda. Quando você se alegra sobre um milagre e você não se importa com almas sendo salvas, porque me escute com cuidado, no céu, por mais maravilhoso que seja ver um cego ver, ontem à noite mesmo o irmão chegou e disse: irmão Suega, através do seu ministério Deus curou o câncer em mim. Isso é maravilhoso, mas nenhum anjo gritou por isso, nenhum anjo dançou na glória por isso. Mas quando aquele homem aceitou Jesus, seja quando foi, e disse sim para o Rei dos Reis, o céu foi cheio de júbilo, porque os anjos estavam gritando no céu. Será que isso quer dizer que eu não tenho que ir a um culto de milagres? Não é isso que eu estou dizendo. Será que isso significa que eu não devo apoiar pregadores que oram pelos doentes? Não, claro que não. Mas estou te pedindo para manter suas prioridades certas e entender, porque nós morreremos, vamos morrer de prostração espiritual nervosa, se buscarmos os milagres, porque quando você faz isso, quando você faz essas coisas, você perde suas prioridades, que elas já passam a não estar mais como devem estar, e depois de um tempo, Deus é algo comum para você. A sua grande santidade já não é mais maravilhosa para você, da mesma forma com os discípulos que tinham visto muitas coisas, e o coração endureceu. E por último, Marcos 16. Peguei pesado nessa, não foi? Mas eu te disse a verdade, tá bom? Marcos 16 e 14. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já ressuscitado, desacreditando na palavra de Deus. Corações se endurecem, você não acredita mais no livro. Escarnecedores virão nos últimos dias perguntando: onde está a promessa da sua vinda? O coração endurecido. Você tem que tomar cuidado. Eu estou feliz porque eu sou como sou. Estou feliz que quando o João, a Karen, o Milo, o Tomás ou a Wendy começam a cantar a respeito de Jesus, eu quase choro. Lágrimas vêm nos meus olhos. Eu me alegro porque meu coração ainda está sensível a Ele. Algo aconteceu quando eu era criança, que eu nunca esqueci. Aconteceu com meu pai, mas transformou nossa família. Transformou meu coração, minha vida. Eu tinha apenas 5 anos de idade, 1940. Naquela noite, o meu pai e a minha mãe entregaram o coração e a vida deles para Jesus Cristo. Foi o melhor dia de nossas vidas. Me transformou para toda a eternidade.
naquela noite que o meu pai foi movido por Deus, correndo de Deus, Deus tinha falado com ele, estava falando ao seu coração, e ele não queria dizer sim para Jesus. Assentado naquela igreja estava um outro homem que também sentiu o toque de Deus. O meu pai e esse homem eram parceiros de negócio. Deus se moveu sobre aquele homem até ele tremer. Eu posso te dizer o nome dele, mas não vou. O meu pai aceitou a Jesus. Foi até a frente do altar e foi transformado para a eternidade. O primeiro homem a encontrá-lo, eu ainda lembro. Eu tinha 5 anos de idade, da idade da minha netinha. Eu não me lembro tudo, mas eu me lembro que o meu pai, que era bem alto, que tinha 75 libras de pé, a face dele estava molhada de lágrimas. Minha mãe estava ao lado dele. E eu me lembro de olhar para ele e não conseguia entender. Eu só tinha 5 anos, mas eu sabia que algo tinha acontecido de grandioso. O primeiro homem ao lado do meu pai era seu amigo mais próximo. Ele também tinha sentido o toque de Deus e ele tinha chorado, mas não quis vir. Ele abraçou o meu pai. E o meu pai era chamado de Sony. Quando era mais jovem, ele disse: Sony, estou feliz por você. Estou feliz. Isso é o que faz essa programação tão importante. Veja bem, quando o Espírito de Deus alcança você, se você disser não, então, infelizmente, seu coração fica duro. Depois disso, a vida desse homem piorou. Ele começou a beber muito. Resumindo, ele perdeu negócio atrás de negócio, atrás de negócio. Eu me lembro no dia que estávamos na sua casa, ele teve que sair e se mudar da sua casa. Ele já tinha sido um homem muito rico. Ele tinha um garotinho de cabelos caracolados, negros. E Deus, pela última vez, tentou alcançá-lo. Ele amava aquela criança e adorava o chão que aquele garotinho pisava. Tinha 4 aninhos. Grandes cachos negros estavam em sua cabeça e eu vi um caixão. E eu nunca vou me esquecer daquele momento. Anos já se passaram. Eu tinha mais ou menos 15 anos. Mas eu me lembro olhando para aquela caixinha branca, olhando para aquele garotinho de 4 anos, olhando para os cachos negros em sua cabeça. E eu me lembro daquele homem batendo a mão do lado daquele caixão. Meu pai estava lá, o pastor estava lá. Ele estava bebendo ali. E eu me lembro dele bater ao lado do caixão e eu lembro que todo mundo ficou calado porque aquele homem fechou a mão. E disse: eu sei que você é um pregador, falando com o nosso pastor ali. Mas eu culpo a Deus por isso. Eu odeio a Deus. Ele roubou a única coisa que eu amava. Ele ficou louco depois daquilo. Quando víamos ele andando na rua, o homem que já chegou a ser um milionário no nosso país, um homem que controlava o sistema de carnes no país e estava envolvido em vários outros negócios, ele andava naquela rua na frente da nossa casa e meu pai pegava eles várias vezes e ele xingava, nunca parava de xingar. Aquilo vinha dos seus lábios, da sua mente, bêbado, coração muito duro. Quando morreu,
O meu pai estava no funeral, eu não estava, mas ele me disse o seguinte: sua esposa e seus filhos estavam em cima do seu caixão e cuspiram nele. E a esposa disse: ainda bem que ele morreu. Há alguns anos atrás eu estava na cidade onde eu morava. Parei num posto de gasolina, paguei a gasolina, estava para entrar no carro quando um homem veio, me parou e perguntou: você não me conhece, não é? E eu disse: não. E ele me contou o nome dele. Ele era filho daquele homem. Eu perguntei como ele estava. Ele abaixou a cabeça e disse: bem, não estou tão bem. Acabei de sair da prisão. Ninguém quer contratar um ex-presidiário. Eu entrei no carro e eu nunca esqueci. Eu pensei naquela noite, 1940, em uma pequena igreja que o mundo não consideraria como nada. Mas dois homens ali viram o poder de Deus. Corações estavam sentindo o céu. Um aceitou, o outro disse não. Eu olhei para aquele garoto de pé naquele posto, com a cabeça baixa, sem casa, com a vida arruinada. E eu pensei: olha Deus, se não fosse a tua graça, o Jimmy Swaggart não estaria aqui. Se você endurecer o seu coração, você fecha a porta e não há uma maneira de Deus te alcançar. Abaixe sua cabeça, por favor. Jesus, para sempre eu vou te agradecer. Eu sempre vou te agradecer. Querido Deus, eu vou te agradecer. Oh Deus, eu oro para que nenhuma pessoa aqui nessa noite venha endurecer o seu coração. Eu oro para que nenhum cristão venha endurecer o coração pelo engano do pecado, que nenhum venha endurecer o coração por causa de alguma religião, que nenhuma pessoa endureça porque perderam o temor de Deus. Se mova nessa noite. Se mova, ó Espírito Santo. De cabeça baixa e olhos fechados. Eu sinto na minha alma. Eu sinto como se o Espírito Santo estivesse colocando a mão no seu ombro agora. Eu sinto em todo esse gigantesco ginásio. Quantos aqui podem dizer: Jimmy Swaggart, eu sei que o que você disse é verdade, o Espírito Santo está falando e eu não quero perder isso. Eu não quero ter o coração endurecido, porque quando isso acontece, nenhuma porta pode se abrir. E eu fico seco, endurecido. Ore por mim. Eu preciso de Deus. Eu não estou vivendo da maneira correta. Você pode levantar sua mão lá em cima primeiramente. Ore por mim, eu preciso de Deus. Eu não estou vivendo da maneira certa. Eu não vou te envergonhar, eu prometo. Eu estou vendo uma mão, estou vendo outra mão, outra mão, outra mão, outra mão, outra mão, outra mão. Eu estou vendo, continue levantando, continue levantando. Lá em cima, continue levantando. Obrigado. Continue levantando suas mãos. Ore por mim, não estou vivendo bem. Ore por mim. Oh Deus, ore por mim. Aqui na minha esquerda, quantos podem levantar as mãos? Eu estou vendo, obrigado, ore por mim. Glória a Deus por esses homens, glória a Deus por essas mulheres e por esses jovens. Continue levantando as mãos. Eu quero todos aqui que se levantem, por favor. Todos se coloquem de pé.
Todos de pé. Tomás e as garotas vão cantar: assim como sou, eu venho pedir que o seu sangue venha me cobrir, Cordeiro de Deus venha. Enquanto eles cantam, eu quero que todo cristão aqui, não importa qual é a sua igreja, eu quero que todo cristão aqui que acredite em Deus comigo, não somente por esse, mas aqueles que nos assistem também. Eu quero que todos vocês que levantaram as mãos aqui nesse ginásio, assim como meu pai e o seu melhor amigo naquela noite estavam em 1940, você está de pé aqui. Todo o seu futuro, seus filhos, tudo está em jogo aqui. Não endureça o seu coração, ele diz. Não endureça o seu coração. Muito está em jogo, a sua alma eterna. E eu quero que você venha. Se levante aqui, todos vocês, lá atrás, aos lados, na frente, no meio. Venha, enquanto eles cantam. Maridos, tragam as esposas que não são salvos. Esposas, tragam seus maridos que não são salvos. Pais, tragam seus filhos, venha com eles. Filhos, tragam seus pais que não estão salvos, venham até aqui com eles. Imponha as mãos sobre o ombro deles ou daquela pessoa que não tem Jesus. Traga-os para cá, enquanto eles cantam agora. Just one more time, Thomas. Just once again, once more. Just as I am, and waiting not to rid my soul of one dark God, to Thee, whose blood can cleanse these spotless Lamb of God I come. Eu quero que todos vocês olhem para mim, por favor. Todos vocês, por favor. Deus disse que não importa quem você seja, ou como foi o seu passado, ou como está sendo o seu presente. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Ele disse: vinde a mim todos, não faz diferença quem você é, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A maior coisa que eu posso te dizer, você pela televisão, você que está de pé aqui, centenas de vocês, são as palavras que eu estou para dizer, e é a seguinte: não importa quem você é, Deus te ama. Jesus um dia esteve em um poço e uma mulher estava ali também. Ela tinha se casado com 5 homens. E provavelmente, o comentarista diz que ela era culpada de adultério. E essa é a razão pela qual esses homens divorciaram ela, um por um. E agora ela esqueceu a respeito do casamento e só vivia com os homens. Mas Jesus nunca condenou. Ele simplesmente disse: se você beber da água que eu te dou, você nunca mais terá sede. Hallelujah. Não há nada nesse mundo como nascer de novo. Ah, é tão maravilhoso. Isso é algo tolo que eu estou para dizer, mas eu queria nascer de novo todos os dias.
Hallelujah. Quão difícil é, irmão Swagger? Não é difícil, não. Eu te digo quão simples isso é. Você vem com o pecador e ele vem com o Salvador. Filho, qual o seu nome? O que ele disse? Davi Hala. Escute com cuidado, Davi. Escute com cuidado. Daqui a alguns instantes, se você acreditar em Deus, isso vai para todos vocês aqui e para você que está nos assistindo também. Daqui a alguns instantes, Jesus vai se virar para Deus o Pai e para todos os anjos e dizer: Pai, o Davi Hala acabou de ser salvo. Hallelujah. Eles vão louvar a Deus na glória. E ele vai dizer isso para todos vocês que estão aqui pela televisão também. Abaixe sua cabeça, por favor, e feche os olhos. Eu vou fazer a oração do arrependimento. As melhores palavras que você pode repetir, eu quero que você diga e acredite de todo o coração. Repetir palavras não salva ninguém, mas se você acreditar nelas, elas salvam. Vamos orar. Querido Deus celestial, eu venho a Ti em nome de Jesus. Perdoe os meus pecados, como tenho vivido e as coisas que tenho feito. Eu quero seguir o caminho de Deus. Eu peço para que o Senhor me escute agora. De acordo com Tua santa palavra. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10. Com a minha boca, diante dessas pessoas, eu confesso Jesus Cristo. E em meu coração, eu te agradeço, Senhor, porque não está endurecido, mas está sensível ao Senhor. Eu acredito em meu coração que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e que Ele vive nesse momento para todos sempre. Eu aceito Jesus Cristo e o preço que Ele pagou com Teu sangue precioso como meu Salvador. E de acordo com a Sua palavra, eu confio nele. Eu estou lavado, eu estou limpo, eu sou redimido. Nesse momento, eu estou salvo. Hallelujah. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, louvado seja Deus.